Hoje, então, foi o segundo dia do Congresso Mineiro de Neurologia, a 20ª edição do Congresso Mineiro de Neurologia. E começou a todo vapor. A primeira mesa, e uma mesa muito bacana, com o Dr. Paulo Caramelli, uma referência em neurologia internacional e nacional. Dr. Paulo Caramelli é professor da Federal de Minas Gerais, do ambulatório, responsável pelo ambulatório de cognição, e ele traz a aula que todo mundo quer saber da cognição, além do tratamento: o uso de biomarcadores nos quadros demenciais. Então, ele traz as implicações dos biomarcadores na doença de Alzheimer, como usar esses biomarcadores, se é plasmático ou se é do líquor, a dificuldade muitas vezes é a atenção na observação desses resultados e as suas implicações clínicas no manejo do seu tratamento. Então isso a gente vai falar muito bem aqui, mas é importante isso estar sempre estudando. A gente acha que muito em breve esses biomarcadores serão puramente plasmáticos, mas a gente ainda precisa validar esses biomarcadores na nossa população e realmente entender o quadro. Então ele trouxe muito bacana os gráficos muito interessantes, né, dessa questão dos biomarcadores, das suas implicações. Hoje, para tratamento precoce nas doenças de Alzheimer, é importante essa questão da presença amiloide na doença, quando você pensa em tratamento que modifica a amiloide. Mas a gente tem tido cobrança cada vez maior dos pacientes para ter um marcador biológico de uma doença tão grave e tão incapacitante como a doença de Alzheimer. Então é importante a gente pensar nisso, a importante da necessidade de a gente ter esse biomarcador. E ele trouxe as relações, o biomarcador sérico, sanguíneo, quais são os biomarcadores, o que a gente espera sobre isso. Isso vai nos ajudar na nossa implicação do tratamento dos pacientes com a doença de Alzheimer. E isso é muito, muito, muito importante na sua prática clínica neurológica. E talvez o que chama mais atenção, além de pedir os biomarcadores, é saber pedir. Pedir para quem? Então, eu acho que esse ponto é o ponto crucial na solicitação de biomarcadores. Pedir para quem tem demência. Pedir para quem tem comprometimento cognitivo leve. E nunca pedir para pacientes assintomáticos. E nunca pedir para pacientes com declínio cognitivo subjetivo. Então, uma pergunta que eu fiz para ele, assim, como é que você está manejando pacientes que vão ao seu consultório com resultado de um marcador biológico positivo e esses pacientes estão assintomáticos? Então, o quanto isso é desafiante, né? Porque a gente entender que essa expressão não é 100%, então tem risco de se expressar ou não a doença, e ao mesmo tempo isso pode ser daqui 5, 10, 15, 20 anos a expressão dessa doença. Então a gente vai viver com essa dúvida, com esse estigma. Então, para você, colega neurologista, aqui já vai um recado muito importante. Nunca peça biomarcador se você não tem uma suspeita de quadro demencial, se você não tem uma suspeita de comprometimento cognitivo leve e não outros sintomas de déficit amnésticos que não são dentro do contexto demencial. Então, talvez isso seja a maior dica e que eu acho que chama muita atenção de tão importante que é a gente saber usar os recursos. São exames caros, complexos muitas vezes. Você imaginar fazer uma punção lombar não é qualquer lugar que se faz. Você fazer dosagem sérica sanguínea também não é qualquer lugar que faz. A gente tem melhorado essa questão sérica para os automatizados e não para ELISA. Então é importante, ao mesmo tempo, daqui a pouco quando a gente tiver PET amiloide no Brasil, ou os FDG, os exames peçam, não de rastreio, não existe esse rastrear. Talvez daqui 20 anos eu tenho. Não existe. A gente tem que pedir para pacientes com sintomas das doenças demenciais. Talvez isso seja o principal recado dessa aula tão importante que aconteceu no Congresso, no segundo dia do Congresso Mineiro de Neurologia. Então, ainda na mesa de cognição, uma aula muito pertinente, muito importante, que gera muita dúvida para você, colega neurologista. Essa aula foi ministrada por um grande amigo, um grande inspirador na neurologia, Dr. Gustavo Daia. Realmente um amigo, foi quem me abriu as portas para a neurologia, quem que me mostrou a parte neurohospitalista, né,
trabalhei com ele durante muitos anos e tenho um orgulho bem grande de ser um amigo dele. E ele trouxe uma aula que ele se sentiu até com dificuldade de fazer inicial, mas acho que isso que é importante no congresso é trazer sobre usos dos derivados canabinoides na doença de Alzheimer. Então é claro que você já viu algum vídeo, e tem um vídeo claro de um paciente com Alzheimer agitado, e o familiar foi lá e depois começou a prescrever para ele cannabis, e esse paciente teve uma melhora comportamental. Então está bem claro para nós que cannabis não tem nenhum valor efetivo na doença de Alzheimer, na modificação da doença de Alzheimer. Isso está bem claro, não tem nenhum trabalho que comprove isso. Existem trabalhos em pesquisas, eu acredito que isso não vai acontecer, não vai ter um trabalho que mostre o cannabis na modificação da doença, não acho que é esse o mecanismo, mas o cannabis, os derivados canabinoides, nas alterações comportamentais, nas alterações que a doença de Alzheimer, que muitas vezes é maior do que o quadro demencial. Isso incomoda mais a família, incomoda mais o paciente, esses episódios de delírio, de agitação, de ansiedade, de insônia, de confusão mental. Então ele trouxe para nós o que a gente tem de real, de estatística real, né? Então ele trouxe que não é a primeira escolha, não é a segunda escolha, não é a terceira escolha, mas pode ser uma escolha alternativa naqueles pacientes que falham nos tratamentos convencionais para os quadros de insônia, para o quadro de agitação, para o quadro de agressividade. Ele trouxe exemplos de casos dele que ele consegue manejar, que ele consegue manejar muito bem isso, e trouxe bastante exemplos, né? Exemplos que a relação THC-CBD seja uma relação pelo menos de 6:1. Ele trouxe que tem que ser uma dose manejada de forma lenta e gradativa, que não deve se passar de 100 miligramas de cannabis, de canabidiol em um dia, né? Então ele trouxe várias variantes que te ajudam no seu manejo. É lógico que você já teve, eu já tive vários. Papai tem Alzheimer, eu quero prescrever cannabis, Já me ligaram, meu pai tem Alzheimer, o doutor prescreve cannabis. Eu acho que para o comportamento pode ser uma alternativa. Eu já prescrevi, confesso que eu não tive um bom resultado até o momento de cannabis para alterações comportamentais. Esses pacientes acabaram tendo um bom resultado com os tratamentos convencionais depois, mas é uma alternativa. E depois foi uma aula da doutora Gisele Aline, uma aula fantástica e que todo mundo deveria assistir. E em breve, muitas vezes eu convido para ela fazer isso para nós no canal Afeneuro, que é a questão do suporte, dos cuidados paliativos nos pacientes demenciais. Então, desde contar para o paciente, e isso é muito importante, isso foi muito debatido. Nós latinos, né, a gente tem muito essa questão de não contar para o paciente que ele tem uma doença. Isso não se condiz, né? Se o paciente tem uma doença, a gente tem indicação de contar, mesmo que seja a doença de Alzheimer. Então, você conta para o seu paciente que ele tem doença de Alzheimer confirmada. Muitas vezes, no primeiro momento, a gente não precisa contar, mas uma vez que você conta, que você trata, que você confirmou o diagnóstico, acho que você precisa passar isso para o paciente, para os familiares. Então, ela trouxe muito esse manejo de contar para o paciente e trouxe muito manejo desses cuidados paliativos, de quem vai cuidar desse paciente em fases mais avançadas, quais são as medidas, que isso a gente tem que antecipar o problema, que ninguém vai deixar de cuidar do paciente demenciado, mas a gente vai ter proporcionalidade de cuidados. Isso é muito interessante para o seu manejo clínico, neurológico, para o seu dia a dia, né, seja até de forma formal, de forma documental, mas desde o dia a dia. Eu tenho uma experiência de ter alguns pacientes em conjunto com a doutora Gisele, que é uma geriatra e paliativista. Então, assim, o quanto é humano, o quanto é carinhoso, né? Enquanto que a gente pode se limitar condutas quando avança, mas também a gente preparar todo esse manejo de uma doença degenerativa, de uma doença progressiva, que até o momento a gente não tem nenhum remédio que realmente se comprove modificador da doença ou que curativo para a doença de Alzheimer. Então, uma deixa para vocês, converse sempre, fale sempre a verdade, não existe essa que o paciente não pode ter o diagnóstico, muitas vezes você pode passar isso para o familiar, não precisa também chegar de cara e falar que ele está com quadro de formas, letras garrafais, a gente pode manejar e conduzir esse paciente com cuidado para explicar para ele o seu quadro de doença, o que ele tem.
Eu volto e meia atendo o paciente, não, papai, não tem nada de doença. Não, ele não tem Alzheimer, não tem demência, mas ele toma donepezila 10 miligramas e o médico ainda vai começar uma mantina para ele. Então, enquanto isso, não condiz com a boa prática neurológica. Outra aula que eu assisti que foi muito legal da mesa de epilepsia. Então, não só a gente tem as novas classificações de epilepsia, mas a gente tem os novos manejos do tratamento de epilepsia. Então, o Dr. Bruno Costa, né, os chefes lá da Santa Casa, especialista nessa parte de cirurgia da epilepsia, trouxe bastante casos clínicos de casos que só têm indicação ou que só vão ter um controle de sintomas a partir da cirurgia da epilepsia. Então, o quanto é importante a gente lembrar dessa ferramenta que a cirurgia da epilepsia é uma grande ferramenta para as epilepsias refratárias, as epilepsias que a gente não consegue ter um controle dela bom com os medicamentos atuais. Depois a doutora Ana Paula trouxe muito legal o quanto que é os medicamentos que a gente tem disponíveis, o quanto que ainda a gente tem para evoluir, e a gente ainda tem, né? Apesar da gente estar no ano de 2025, a gente ainda prescreve muito fenobarbital, a gente prescreve muita fenitoína, a gente prescreve ainda muita carbamazepina, e a suvalproico talvez a gente vai continuar prescrevendo, que ele é um grande remédio. Mas não só por dificuldade, muitas vezes, de acesso, dificuldade de entendimento do paciente, dificuldade de custo, dificuldade realmente de posologia ou de manejo, mas principalmente a grande dificuldade que a gente tem é a dificuldade de conhecimento dos novos medicamentos. E realmente teve vários remédios, a lacosamida talvez seja o último grande remédio, mas o levetiracetam demorou quase 20 anos depois de aprovado fora do Brasil para ser aprovado no Brasil. E um medicamento fantástico, um medicamento que tem suas implicações, muitas vezes a gente tem dificuldade de usar aquele paciente que tem transtorno psiquiátrico, mas é um grande medicamento no manejo do tratamento do paciente, como os fármacos anticrises, e a gente tem tido um aumento, né? Hoje é o medicamento mais prescrito nos Estados Unidos, primeiro ou segundo na Europa, mas no Brasil ainda tem um grande caminho a se criar. Depois, Dr. Lécio Figueira, uma autoridade, não precisa nem apresentar ele aqui. O Lécio, que é mineiro, veio nos prestigiar no Congresso Mineiro de Neurologia, falou muito bem sobre os novos fármacos anticrise. E aí a gente já tem um medicamento já bem, agora já para começar, o cenobamato, que se mostrou bem efetivo nas epilepsias focais refratárias. Ele tem suas implicações, suas indicações, mas é uma nova ferramenta. A gente tinha muitos anos que não aparecia um bom remédio anticonvulsivante. A última aprovação tinha sido o canabidiol. Então, assim, e ele mostrou novos medicamentos que estão por vir, que podem trazer benefício para nós. Eu acho que isso também é interessante, que pode trazer para aqui para frente sobre o tratamento. E mais importante de tudo é sempre ter o controle rigoroso das crises, o controle da epilepsia. Eu acho que isso é o mais importante, é lógico, casado com tolerância dos efeitos colaterais. Não adianta tratar o paciente muito bem, mas o paciente não conseguir suportar os efeitos colaterais do medicamento. Então, eu tentar ter essa associação de um bom tratamento medicamentoso juntamente com uma boa resposta ou com uma boa tolerância ao tratamento desse paciente em padrão, quando a gente pensar nas crises convulsivas, nas crises epiléticas. Esse termo crise convulsiva está cada vez mais por terra, né, como crises epiléticas. Realmente acho que pode pensar da gente trabalhar muito bem isso. E por fim, a doutora Maria do Carmo foi minha preceptora na Santa Casa, uma referência da epilepsia em Minas Gerais, trouxe a relação de epilepsia e transtornos psiquiátricos. Isso é um desafio muito grande, os pacientes, é muito comum ter essa relação. Tem séries falando de 50%, 40%, 30%, sinceramente eu acho que até mais. Essa relação de transtorno psiquiátrico e quadro de epilepsia, ou epilepsia e transtorno psiquiátrico, quanto difícil é manejar esses pacientes, o quanto que implica a dificuldade de manejo, dificuldade de aceitação, dificuldade de uso dos medicamentos, de manejo, de acompanhamento médico. Acho que isso é muito importante. No final ela falou um pouquinho das crises epiléticas funcionais, ou as crises funcionais, né? Essas crises, antigamente a gente tinha um termo de KNEP. Então essas crises funcionais, é muito comum o paciente ter as duas, ter crise epilética e crise funcional, mas ao mesmo tempo é muito comum o paciente ter crise funcional. E o quanto é difícil esse manejo, o quanto é difícil a retirada dos anticonvulsivantes, o quanto é difícil a gente ter uma rede de apoio
da psicologia, da psiquiatria para manejar esses pacientes com crises funcionais. E talvez o mais difícil, né? Porque a gente também tem limitação de recursos. O vídeo EEG, infelizmente, não é um exame disponível nos maiores lugares de tratamento. É super difícil a gente conseguir. Muitas vezes você vai conseguir só diferenciar de uma crise epilética de uma crise funcional durante o vídeo EEG. Então, a gente traz o que a gente tem de melhor e a gente também tem que adaptar a nossa realidade, né? O quanto é difícil isso. Então, essa foi a parte da manhã do segundo dia do Congresso Mineiro de Neurologia e vamos seguindo aí, eu vou falar mais. O Congresso seguiu com uma palestra muito bacana, o Dr. Hamilton, colega baiano, mas residente em Brasília, especialista em doença neuromuscular. Ele trouxe para nós os avanços e um pouco a história da miastenia graves no Brasil. Então, o quanto que ainda a gente tem dos medicamentos de longos anos atrás, né, da piridoximina, o Mestinon, da prednisona, da azatioprina, da ciclofosfamida, um pouquinho do rituximab, mas ele também veio trazer das novas terapêuticas, né? A gente tem que imaginar que esses pacientes, esses medicamentos, são medicamentos problemáticos a curto, a médio e a longo prazo. Então, o exemplo clássico que eu lembro de uma paciente com miastenia, que nos 6 meses de tratamento, ela chegou no consultório e falou assim: doutor, e hoje eu morro se eu tiver que tomar prednisona, mas não tomo mais. Ela tinha 18 anos, tinha ganho 20 quilos, tinha ganho estrias para todo o corpo, obesidade, o namorado tinha largado ela. Então, quanto é impactante também essa questão do uso do corticoide. E sim, hoje a gente tem uma nova possibilidade terapêutica, né, com os inibidores de complemento, que podem trazer e podem diminuir a necessidade dos imunossupressores e principalmente da prednisona, dos corticoides. Então ele trouxe de uma forma muito bacana, de forma muito categórica, trazendo um caso clínico de uma paciente que precisou manejar, de uma paciente que queria engravidar, de uma paciente que queria ter filhos, uma paciente que queria se cuidar. E ao mesmo tempo é importante lembrar, será que esses remédios, mesmo os tradicionais, esse paciente está tendo um bom controle da doença? E o que é bom controle? Você faz a quantificação dos seus pacientes com miastenia, você faz as escalas para eles, você faz MZ Composition, você faz alguma avaliação clínica desse paciente ou você só pergunta para ele. Então é importante. Muitas vezes a fadiga, aquela coisa que o paciente tem, não está tão incomodando ele, mas que realmente está no estado que esteja trazendo malefícios para esse paciente. Então, o quanto é importante esse manejo, o quanto é importante a gente guiar, o quanto é importante a gente quantificar quais são os déficits desse paciente, quais são as implicações que a doença está gerando nesse paciente, se esse paciente realmente está bem controlado, desculpa, e principalmente quais são os efeitos colaterais a curto, médio e longo prazo. Você imaginar usar imunossupressor por quantos anos? Usar corticoide por quantos anos? Então a gente tem que pensar, é lógico, são medicamentos novos, caros, poucos acessíveis, mas entenda, muito difícil quando a gente tem um remédio. Quando a gente tem 2, 3, 4, a gente já começa a elencar. Todos vão tomar todos os remédios? Não. Mas vai te ajudar no seu manejo clínico neurológico, vai te ajudar a você a pensar o que usar para esse paciente. Qual medicamento eu vou usar para esse paciente e o que eu tenho de escolha para esse paciente. Então, o quanto isso é importante para você, colega neurologista. A gente conhecer novas terapêuticas, a gente se atualizar, não significa que amanhã você vai chamar todos os seus pacientes e vai trocar todos os remédios dele. Não, já não passo mais... Agora eu vou passar só o medicamento mais caro que existe. Não é isso. A gente, além de pensar no paciente, a gente tem que pensar na saúde pública, a gente tem que pensar no custo-efetividade. Então, o quanto é importante isso. Nós falamos no congresso, o Drus acompanhou as aulas de Alzheimer, talvez seja essa aula que esteja realmente impactando, né, usar os anticorpos monoclonais, né, principalmente o donanemab. Mas qual é esse custo-efetividade? Será que isso é importante? Como é que isso vai trazer num país continental, um país de quase 250 milhões de habitantes, um país com não sei quantos milhões de pacientes com demenciais, de um tratamento que custa em média R$30 mil por mês? Então, saber as novidades não significa que amanhã você vai prescrever, mas você sabe e você cria alternativas no seu tratamento. Ao mesmo tempo, dessa paciente presente com miastenia,
Você está fazendo todos os tratamentos atuais, ela não está tendo resposta? Quais são as alternativas de tratamento para essa paciente? O que tem de novo? O que traz para nós? Então, assim, o que a gente vai ter de medicamento para esses pacientes que podem trazer benefícios para esse paciente, para você? Então, os inibidores de complemento servem para miastenia, servem para neuromielite ótica e se mostraram efetivo. É o melhor remédio do mundo? Não acredito que seja o melhor remédio do mundo. Com ele eu não preciso tomar nada? Não, mas ele é um adjuvante ao seu tratamento. Os pacientes miastênicos, seja por falha de tratamento, seja por os efeitos colaterais dos pacientes. Agora, no final do dia, a parte da tarde, eu participei de 2 sessões clínicas muito bacanas, 2 mesas muito interessantes, que eu acho que é importante trazer. Eu vou trazer um pouco aqui resumido para vocês, mas Dr. Paulo Pereira Cristo, meu nobre professor da Santa Casa, professor da Federal de Minas Gerais. O Paulinho acho que sabe de tudo. Acho que é difícil enumerar o que o Paulo não sabe. Então ele trouxe a questão de encefalite autoimune, a dificuldade que a gente tem dos manejos, do que a gente tem dos insights, das alterações perceptivas, de crise, de movimentos, de mioclonias. Mas o difícil é quando a gente pega esses pacientes com ressonâncias normais, um líquido aparentemente normal, um eletro que não ajuda muito e que você vai conseguir às vezes só com os marcadores, os anticorpos antineuronais, os anticorpos para as encefalites autoimunes. Então, até esse momento a gente fica de mão atada, mas ele elencou muito bem cada doença, as encefalite NMDA, encefalite límbica, as outras encefalites, e quais são os manejos, porque também não tem como, você vai chegar e fazer painel de quê? Painel de tudo. O quanto isso é difícil, o quanto é difícil para você, às vezes, ir no interior, o quanto é difícil para você, na capital, fazer todo esse manejo, todo esse rastreio desses pacientes. Então, acho que a gente tem que sempre pensar em encefalites autoimunes, sempre pensar, esse é um diagnóstico que todo dia bate na porta. Acho que a gente não passa 2, 3 meses no hospital sem atender um quadro de encefalite autoimune. E eu me lembro muito bem da época que eu trabalhava no hospital psiquiátrico, de vez em quando batia uma encefalite autoimune lá, tratando como quadro psiquiátrico. O caso mais triste que eu lembro foi uma menina que o namorado dela fugiu com a melhor amiga dela para outra cidade, e depois de uma semana ela começa a desenvolver sintomas, psiquiátrico, e era uma encefalite NMDA. Então, cuidado com esse manejo, com essa interface psiquiátrica. Depois, o Dr. Eduardo Roquim trouxe para nós os quadros paraneoplásicos, as síndromes paraneoplásicas, e a gente tem que lembrar que o cérebro muitas vezes é o termômetro do corpo para tudo. E muitas vezes você pode ter um câncer de pulmão sem a lesão pulmonar e esse paciente está manifestando sintoma neurológico. Às vezes você pode ter um câncer de mama, sintoma neurológico, sintoma testicular, sintoma neurológico. E aí lembrar de todos os marcadores, de manejo, de cuidado, o quanto que a gente é importante as síndromes paraneoplásicas com manifestações do sistema nervoso central. Depois, uma aula muito interessante da doutora Fernanda Marques, falando do CIDP. Hoje, agora, a gente tem uma classificação nova, a gente vai trazer isso muito em breve no portal de novo. O Druso já tinha trago inicialmente, a gente vai trazer de novo. Existe hoje uma diretriz para o tratamento do CIDP no Brasil. Então, é uma diretriz muito próxima à diretriz europeia, mas validada para o Brasil. Então, ela trouxe muito bem, né, os manejos, o que a gente tem de conduta, o que a gente tem de diagnóstico. Ainda é o tratamento corticoterapia, imunoglobulina, mas traz bastante novidades. E a última aula, doutora Raquel Vassão. Doutora Raquel Vassão é uma das responsáveis do ambulatório de doença desmilizante da Santa Casa, e ela trouxe um manejo um pouco dos imunossupressores. Então, é importante lembrar que os imunossupressores têm risco, os imunossupressores têm consequências a curto, médio e longo prazo, mas que a gente tem que sempre dosar a doença e sua indicação. Eu acho que um imunossupressor que é interessante, eu já sou formado há um pouco mais tempo, o rituximab, né, que mexe no CD20, então, assim, ele tem essa mudança. Alguns países desenvolvidos, Suécia, por exemplo, ele é a primeira escolha para tratamento de esclerose múltipla. A gente acha que no Brasil isso vai acontecer, e o que é mais estranho, né, que são medicamentos CD20, existe outros CD20s muito mais caros, aprovados para esclerose múltipla, e ele não.
Então, assim, o rituximab realmente é uma carta na manga, a gente usa muitas vezes para miastenia, usa para outras cefalites, usa para outras doenças, mas para as doenças imunizantes, neuromielite ótica e às vezes até mesmo esclerose múltipla, pode ser uma boa escolha e talvez deveria ser, essa questão de custo-efetividade. E a última mesa, muito, muito, muito legal, de neurogenética. Mas neurogenética, que coisa difícil, neuro já é difícil, genética então mais difícil ainda. Então eu não sei nada de genética, eu também não sei nada de genética, mas a aula foi muito legal. Abriu pelo Dr. José Pedroso, uma referência da neurologia, ele é chefe do ambulatório de ataxia da Escola Paulista, e ele trouxe sobre as ataxias, os estudos genéticos, o que a gente tem das ataxias um todo, e eu vejo e lembro muito claramente um caso onde uma criança estava com quadro ataxo dentro de um contexto emocional, porque o irmão estava doente, aquela dificuldade em manejar e muitas vezes exame neurológico normal, exame de ressonância normal, e aí a gente conseguiu pescar alguma coisa mas o irmão está doente por quê mesmo? Então era uma criancinha de 11 para 12 anos e estava com dificuldade de marcha, um padrão ataxo um pouco transitório, mas tudo se iniciou após o irmão descobrir que tem uma cardiopatia grave acompanhando em São Paulo, sem uma definição etiológica. E aí, quando você linka os dois, eles tinham a mesma doença, um com manifestação cardíaca, o outro com manifestação de ataxia, os dois Friedreich. Então, trouxe para nós a quantidade de ataxias que a gente tem, quantidade de marcadores que a gente tem, mas essa parte genética não tem como a gente viver, a gente está no momento da genética. Então, a gente tem essa questão dos painéis genéticos, do exoma, dos estudos gênicos. Eu acho que talvez depois a gente vai diminuir um pouquinho, mas hoje, realmente, a gente precisa saber uma genética básica para a sua prática clínica neurológica. Não tem como a gente fugir da genética, ok? Depois, a segunda aula sobre AVC e genética também, quanto importante isso é para nós. A gente existe essa questão gênica, a gente sabe que muitas vezes os pacientes têm esse histórico familiar. É muito comum você na sua prática clínica, não, papai também teve AVC, mas papai era hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico. Mas aqueles pacientes que não têm histórica prévia, sempre pensar na parte genética, a história é importante. E a gente sabe que a gente tem multigênicos para o AVC. E por fim, a aula da doutora André Julião, uma aula muito legal sobre genética e epilepsia. O Dr. Lécio já tinha falado um pouco disso mais cedo, mas o quanto é importante. Muitas vezes você não vai precisar fazer um diagnóstico de epilepsia pela genética, mas manejar muitas vezes a epilepsia por genética pode te ajudar. Algumas doenças realmente têm algumas particularidades gênicas, não são todas epilepsias que são gênicas, acho que a gente tem um contexto, ela até colocou essa questão, eu também não acredito que sejam todas gênicas, mas a gente sim tem um quadro gênico, um quadro predisponente para epilepsias. Acho que isso é bem interessante, bem importante para nós. E eu fecho o último dia do Congresso Mineiro de Neurologia com o Dr. Drusos Pérez Marques, um dos editores do canal AFNeuro, um grande amigo pessoal, né? Nós estamos na batalha junto aí há 12 anos, e ele hoje trouxe qual que é a realidade do AVC em Minas Gerais. Então eu tive o prazer de montar um serviço com ele já de neurologia, tive o prazer de trabalhar com ele o serviço de neurologia e tenho o prazer de trabalhar com ele até hoje. Quanto é difícil, né, a gente imaginar um país tão grande desse, um estado tão grande desse. Em Minas Gerais ele se comporta como o Brasil, tem várias áreas semelhantes ao Brasil. Quanto é difícil, né, o manejo das unidades de AVC, quanto que é difícil a gente treinar a equipe, quanto é difícil a gente sensibilizar a equipe, quanto é difícil sensibilizar os gestores do sistema público, do sistema privado, quanto é difícil essa comunicação entre especialidades, o quanto é difícil essa parte pré-hospitalar e quanto ainda é difícil para nós, e é algo que não soa muito bem até hoje, a gente estar, por exemplo, em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a gente não ter pelo sistema público de saúde trombectomia mecânica. A gente consegue ter tudo aquilo muito bem, um pré-hospitalar bom, um hospitalar bom para trombólise. E a gente passa e pensa assim, mas trombec não é para os casos graves, os casos que aumentam a mortalidade, os casos que aumentam a morbidade, os casos que
que aumenta as sequelas, já autorizado, já está incorporado, por que a gente ainda não tem? Então, você, colega, corra atrás, siga atrás. A gente tem um exemplo muito bacana de um ex-aluno da pós-graduação de neurologia que montou um grande serviço de AVC, então corra atrás. Realmente a gente às vezes tem que fazer coisa que não é, você não aprende isso durante a faculdade, quer fazer política não é candidatar a vereador, candidatar a deputado, fazer política é pleitear junto às autoridades, pública, privada, uma melhora do seu atendimento e uma melhora para essa questão do tratamento. Doutor Druso, foi uma aula fantástica, muito interessante, uma aula que se expõe realmente às dificuldades que a gente tem em Minas Gerais, o quanto isso é difícil no nosso dia a dia. Então, esse foi o segundo dia do Congresso Mineiro de Neurologia. Amanhã tem mais, amanhã eu estarei dando uma aula, a primeira aula de uma das 3 salas amanhã de manhã, depois eu vou trazer os spoilers para você. Amanhã o congresso é um pouquinho mais curto, ele termina ao meio-dia, mas tem muita aula bacana, estarei eu lá, estarei o Druso lá, trazendo o que tem de melhor para vocês no 20º Congresso de Neurologia. Até mais!